Boa tarde, começa agora o WebDivan. O WebDivan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Você vê, a câmera confundiu, eu já psicologia, já gaguejei. Tá impressionante, né, meninos? Hoje tá uma coisa. Boa tarde, começa agora o WebDivan. Como eu disse para vocês, o WebDivan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Toda semana a gente fala sobre um assunto ligado à subjetividade humana, à psique e tudo que envolve, né, o nosso olhar psicológico para as questões aí que estão no mundo. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito de falar no WebDivan, vocês sabem disso, os internautas que já estão aqui, um beijo para vocês, sabem que eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu vejo uma importância muito grande em a gente discutir sobre drogas. Né? As drogas, elas estão aí, as liberadas, as não liberadas, são consumidas. A gente está falando muito atualmente sobre a maconha, principalmente, com essa questão da liberação ou não da maconha. E eu trouxe para conversar junto com a gente hoje a psicóloga Isabel Ferreira da Silva. Boa tarde, Muito Isabel. boa tarde, é um prazer estar com vocês. E o diretor terapêutico Sérgio Castilho. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Renata. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Vocês trabalham com isso, né? Vocês trabalham na Gran House, que depois a gente vai dar aí um site para os internautas. Vocês trabalham especificamente com usuários de drogas? Sim. Não só no tratamento, mas acho que nós trabalhamos com toda a extensão de prevenção e de tratamento. Nós temos o tratamento ambulatorial, o tratamento e internação, nós temos um departamento de ensino, né, que desenvolvemos e damos cursos de capacitação na área da dependência química. Temos moradia assistida, é uma rede, nós temos um serviço de rede. A Gran House, ela estendeu, nesses anos, ela estendeu muito os seus serviços, né? Então, nós prestamos consultoria, nós formamos profissionais, então nós ajudamos na construção de rede para serviços governamentais, então nós estendemos, então nós temos trabalho ambulatorial, moradia assistida, clínica dia, internações diversas, nós temos vários métodos de tratamento para o usuário. Até aquele que não queira parar de usar, nós também tratamos. Como é que é tratar alguém que não quer parar de usar, né? Qual é o objetivo do tratamento de alguém que não quer parar de usar drogas? Porque estou te perguntando isso até porque eu ouvi um caso recente. Eu fiz uma indicação de um usuário de drogas para uma terapeuta e aí ele foi e falou, olha, eu estou aqui, mas eu já vou dizer de largada que eu não vou deixar de beber. É muito comum isso no usuário de cocaína, eu escuto muito esse discurso, né? Eu até vou tentar deixar a cocaína, mas o álcool, não. E aí a terapeuta disse a ele, olha, o meu trabalho é um trabalho profundo, né? A gente precisa conversar sobre isso, porque como é que é tratar alguém que não quer deixar a dependência? O tratamento é em prol da pessoa deixar de ser dependente ou não? Nós temos técnicas hoje, atuais, não é nem tão atuais, mas hoje elas estão muito mais sendo utilizadas do ponto de vista humanista, que trabalha, que é a entrevista motivacional, que ela trabalha com quem não queira parar. Mas eu acho que diante dessa pergunta, eu acho que seria legal falar assim, que é muito difícil de qualquer usuário querer parar, né? Tem algum fator social, algum fator que está fazendo com que ele pare, mas parar, nenhum quer parar, né? É muito difícil de você ver assim, um indivíduo voluntariamente ter esse manifesto, falar assim, eu quero parar de usar. Então, sempre tem algum fator social, ou seja, familiar, laboral, acadêmico, que está forçando, está emprestando esse desejo para ele de parar de usar no início. Nós utilizamos de alguma motivação que fez com que eles chegassem até nós, exploramos essa motivação e com o passar desse momento, outras motivações irão entrar no lugar, né, Bel? Então, a motivação no início foi a separação da mulher? Ótimo. Olha, eu vim me tratar por causa do meu filho, que eu não quero que ele veja. Ótimo. Com o passar do tempo, ele começa a se usufruir do prazer que é estar com uma vida sem o uso de substância psicoativa. Então, evidentemente, que ele começa a estar um pouquinho melhor organizado, as coisas começam a acontecer, e ele começa a buscar todo o seu sistema, novamente, os sentimentos, as suas emoções, e ele começa a lidar um pouco melhor com a situação. E aí o prazer dele, consequentemente, já começou a florar e já mudou a sua motivação, né? Não é mais o filho, agora é por ele. Então ninguém chega num tratamento e fala, olha, usei, agora quero parar de usar. Porque o uso é prazeroso, né? A substância, ela tem uma atuação
uma região do cérebro que provoca muito prazer. Né? As consequências do uso, né, Bel? As consequências, elas são muito danosas, elas são bastante prejudiciais para todo o sistema neurológico, mas ela causa prazer. Claro, sem dúvida alguma. Agora, as intervenções mais involuntárias, elas são necessárias e aí sempre conduzidas por profissionais quando o indivíduo está em risco de morte. O seu uso, a sua dependência está colocando terceiros também em risco de morte, né? Hoje eu acho que até de uma forma mais legal nós estamos, as pessoas que cuidam, né, os técnicos, os profissionais que cuidam de dependência química, eu acho que legalmente hoje nós estamos um pouco mais amparados, né? Porque até algum tempo atrás nós não tínhamos esse amparo legal de recebermos e fazermos uma intervenção mais involuntária. Hoje já é possível. Eu lembro até que tinha um internauta do WebDivan há uns 6 anos atrás que pediu ajuda para fazer uma internação involuntária do pai. Só que não era permitida a internação involuntária. Só que o pai, todo mês que recebia aposentadoria, ficava 3 dias na rua bebendo, até acabar o dinheiro. Ficava caído na rua e aí os policiais tinham que resgatar e levavam ele para casa. Isso acontecia mensalmente ou sempre que ele tinha dinheiro em mãos. E não era permitida a interação involuntária, quer dizer, era uma situação muito difícil, né? Eu acho que a lei ela tá tão fechada assim para que nós possamos trabalhar nós profissionais de um ponto de vista bastante interessante e legal, porque a Lei 10.216, que contempla em 6 artigos a internação involuntária, ela diz que só quem pode fazer a solicitação é alguém de relacionamento consanguíneo. Né? Então, eu acho que já é interessante, porque senão o marido briga com a mulher e... Vou te internar. Então, tem que ter uma relação consanguínea, né? com o assistido, com a pessoa que está padecendo de saúde. Tem que ser notificado pelo médico psiquiatra assim que for feita a internação para ver da necessidade, né? Então hoje nós conseguimos fazer isso e é assim, a efetividade da internação involuntária é a mesma da internação voluntária. Agora, isso as pesquisas nos mostram, nós temos um instituto bastante renomado e que nós seguimos bastante, que é o NIDA, ele diz isso, numa dos 13 princípios de um tratamento efetivo, ele fala que a internação involuntária ela tem a mesma efetividade da voluntária. Nós não temos que esperar um indivíduo ter perdas de ordem significativa para poder fazer uma intervenção. Principalmente quando se trata de um adolescente, de menor. Né? Eu acho que aí as coisas terminam tomando maiores proporções, aí, porque já envolve muito o sistema de formação neurológica. Agora, é claro, essa intervenção ela é mais custosa em todos os níveis, né? Porque a forma de intervir, como o Sérgio falou, trabalhando a conscientização, a motivação, neste caso, é um tempo maior que nós levamos, né? Porque esse indivíduo ele tem que passar pelo processo de desintoxicação numa situação que provavelmente vai ser traumática, tanto para ele como para a família, mas se continuar dentro daquele processo, ele vai entrar num quadro de morte e essa família vai estar também muito prejudicada emocionalmente, vão estar adoecendo emocionalmente também, levando até quadros mais graves, né? Psicossomáticos, efetivamente clínicos, dos familiares. Então, é uma intervenção um pouco mais demorada, que exige dos profissionais um conhecimento maior, uma técnica melhor, para sair do processo de desintoxicação, conscientização e motivação. Né? Porque se a intervenção involuntária ela é funcional, a permanência de uma internação involuntária, ela não evolui. Então, quando eu falo assim, a internação involuntária funciona, ela funciona a intervenção. A internação, ela tem que chegar no momento e o indivíduo se voluntariar. E esse é o desafio de uma equipe técnica, né? De fazer com que nós consigamos, num tempo muito rápido, evoluir o quadro para que nós possamos melhorar o quadro dele de uso, Sim, para que o paciente veja que essa mente tóxica. Que aquilo é bom para ele, né? Então, comece a ver que é bom para ele, porque a partir do momento que você vê que você está sendo ajudado de fato, que aquilo vai ser bom para você, aí sim passa a ser uma voluntária, né? Uma internação voluntária. E aí o processo construtivo, né? E aí começa a se construir, porque e até na abordagem na técnica da entrevista motivacional,
que é uma abordagem mais humanista, que nós utilizamos inclusive como cliente, né? Ele é o protagonista de suas ações, né? Então ele tem que questionar, ele vai ter ação. Né? Nós somos facilitadores, nós vamos facilitando, mostrando, né? Então, esse é o nosso desafio, fazer com que ele, num prazo, no máximo de 30 dias, já esteja voluntariado à intervenção que foi realizada com ele. E conseguimos, pelo menos em 90% dos casos. Aí, né? Que ótimo, que ótimo. A Adriana Vilar, um beijo para você, Adriana, fala o seguinte: sempre vejo a clínica Gun House na mídia e sei que a mesma é um sonho de consumo, para quem precisa de tratamento. Vocês têm apenas um tipo de hotelaria ou preços diferentes e mais acessíveis? Não, nós temos 3 tipos de hotelaria. Evidentemente que ela por ser um centro de referência nacional, ele terminou ficando aos olhos da mídia pela responsabilidade dos técnicos, né? A gente vê assim, eles são muito esforçados, todos estudam, participam de tudo que é congresso. Então, o que nós temos mais de atual dentro das abordagens e técnicas, nós utilizamos, desde o biofeedback, que nós importamos o aparelho, treinamos a nossa equipe, e hoje é utilizada para ajudar na sintomatologia da abstinência, e até no processo de ressocialização. Então, isso fez com que chamasse muita atenção de uma classe, né, um pouco melhor, mais privilegiada, e para manter também esse quadro de profissionais não é fácil, né? Claro. E aí ela ficou realmente um pouquinho menos acessível à população geral. No entanto, nós percebendo que nós deveríamos abrir, hoje nós fizemos 3 tipos de hotelaria interna. Então hoje nós temos condições já de atender também uma outra camada do público. Acho que hoje a gente já está conseguindo. Que bom, né? Aí nós estamos ampliando. Vamos lutar para que um dia tenha atendimento público, né? Atendimento psicológico público que não existe. Né? Para usuários de crack, eu acho que depois de uma movimentação, até sim. Mas e esses usuários, né? Vamos aí falar da maconha, por exemplo. Estava falando aqui no começo do programa, né? A gente escuta, primeiro com a questão da liberação, né? Que está vindo forte aí, libera, não libera. O que vocês acham da liberação da maconha? Por que não? Né? Eu gosto de responder esta pergunta com outra pergunta. É assim, não sou eu que estou falando, é a ciência que diz, as drogas, tanto no Brasil como no resto do mundo, as drogas que mais matam, inclusive dentro do ranking de todas as doenças, é a dependência de tabaco e de álcool. São as drogas lícitas. São as que mais matam. São as que mais matam. Por serem lícitas? Sim, porque a experimentação, o álcool, por exemplo, faz parte de todo um contexto cultural, em algumas culturas mais. Eu costumo dizer que o problema nunca é a droga sempre esteve e estará no mundo. O problema é quem desenvolve a doença da dependência, né? Se a gente for pensar no usuário, no usuário problemático e no dependente. Então, a droga sempre esteve e sempre estará aí. Mas quando a gente fala da doença da dependência química, e a dependência que mais mata, são das drogas lícitas. Por quê? O acesso é maior, a experimentação ela começa a ficar um pouco mais cedo. Ela quanto antes a criança, ou o jovem, o adolescente experimentar a droga, mais chances terão de desenvolver a doença da dependência, sair do usuário para o abuso e para a dependência. Isso não sou eu que estou falando, é a literatura que está falando, que fala isso. Então, assim, se a disponibilidade de uma droga ela é acessível, mais cedo vão experimentar, os seus danos irão ser mais intensos e a dependência vai acontecer. Então, isso responde. Né? Se nós liberarmos a maconha, e ela tem os malefícios, como qualquer droga tem os seus benefícios, o álcool tem seus benefícios, a cocaína, muito tempo foi usada como medicação. Mas hoje é sabido que a maconha é uma das drogas que mais desencadeiam doenças mentais. É sabido hoje, que é comprovado por estudos, que a maconha causa lesões a nível do sistema nervoso central irreparáveis, a nível de funcionamento do neurônio. Como, por exemplo, o quê? Vamos falar para os internautas, deixar bem claro que a maconha não é uma droga leve, né, como é dita. Como o quê? O que a maconha pode trazer? E até dentro dessa escala que a Bel estava falando, né, que a gente até contar umas experiências atuais. Portugal, por exemplo, que houve a liberação, houve um aumento de quase 70% do uso de maconha nos seus adolescentes,
E hoje eles já estão retroagindo a esta opinião que eles tinham. Nós tivemos aqui no Congresso Internacional, né, foi em setembro, né? Setembro. E ele falando, nós nos arrependemos. Então nós já estamos reconfigurando a nossa política, porque nós tivemos mais de 50% de incidência de adolescentes. Enfim, e tudo isso, e aí e ele se respalda em toda a política de saúde pública. Nós não temos saúde pública nem para as doenças hoje atuais. Nós não somos organizados o suficiente nem para receber as doenças mais triviais, mais elementares que o povo está sofrendo. Se nós permitirmos, que na minha opinião, eu acho que existe interesses políticos por detrás financeiros da liberação, por isso que termina tendencial aí todo, nós teríamos perdas significativas. Uma das primeiras perdas que nós começa a ter no jovem, no adolescente com usuários de maconha, é o rebaixamento cognitivo, né? Síndrome motivacional, que não é muito utilizado mais, né? Tecnicamente a gente não fala mais, mas o usuário de maconha a maconha, ela por ser depressora e perturbadora do sistema neurológico, então tudo aquilo que tinha de grande valia para o adolescente, que tinha, né, que está na esfera da camada superior do cérebro, que tinha bastante razão para ele viver, começa a ter menos valia, e ele começa mais viajar naquele sentimento, no prazer da substância, e ele começa a ficar largado. Pode ver que os usuários de maconha falam, não, está tudo bem. E eles começam a andar, então aquela roupa de marca, então aqueles prazeres familiares, o prazer da relação, da configuração que se dá familiar, social, começa a ter menos valia para ele. E ele começa a abrir mão e ficar um indivíduo completamente à parte dos demais da sociedade. Fora isso, um dos maiores problemas que nós temos hoje é a causa da psicose, como a Bel mesmo falou. Todo o grupo que nós temos hoje, todo o grupo de 15 hoje usuários, nós temos um indivíduo já com psicose reativa da maconha. E normalmente, o primeiro episódio se dá entre 19 e 22 anos de idade. Essa é a nossa experiência hoje in loco. Então não é uma coisa, fora a literatura, que nós temos esse compêndio de literatura hoje falando todos os problemas advindo do uso da maconha. Hoje, atualmente, nós temos 2 pacientes com psicose, né, tentando ser remido esses sintomas pelo uso da maconha. Não usam outras drogas, não usa. E a droga mais difícil de se tirar do indivíduo, que é tudo ritual, né? Tem tudo tem um ritual mítico por detrás disso. Então, mais que o tabaco? Então, é mais difícil que o tabaco? Então, ela é especialista em tabaco. Fala de tabaco. Na verdade, é importante até falar para o internauta que nós não trabalhamos com a questão da droga pesada ou a droga leve. Nós trabalhamos com o conceito do prejuízo, né? Então, assim, vamos falar de maconha. A maconha, assim como o álcool e como o tabaco, que são drogas lícitas, os seus prejuízos para a maioria dos usuários, e depois quando se tornam dependentes, vão vir ao longo do tempo, ao longo dos anos. Não é como o crack, né? Que os seus efeitos danosos vão acontecer de uma forma muito mais rápida, comparando com o álcool, por exemplo, com o tabaco e com a maconha. Mas quando utilizar qualquer droga, menos de 18 anos, até os 20 anos, esse cérebro está em formação. Ponto. Tem que usar nem legal e nem ilegal. Mas essas características que o Sérgio falou da maconha é muito importante, porque ela vai dando um atraso no desenvolvimento cognitivo desse jovem, dessa criança ou desse jovem. Mais do que, vamos dizer assim, o álcool ou o tabaco, a nível de desorganização desse desenvolvimento. Na verdade, quando a gente fala quando a ciência fala que os danos da maconha no sistema nervoso central são irreparáveis, fala, mas espera aí, a maconha não mata neurônio? Não mata. Ela vai atuar no funcionamento desse neurônio. Como ela não vai matar esse neurônio, não sei o que estou falando, são as pesquisas, como a cocaína faz, como o álcool faz, né? Como outras drogas, os solventes fazem. Quando é destruído, o que acontece? Nosso cérebro é maravilhoso, ele vai fazer novas conexões neuronais. Mas se esse neurônio não morreu,
não tem necessidade de novas conexões. E aí esse neurônio vai, mesmo depois que se para de usar, ele vai, lógico que tudo vai ter uma reorganização, sim, interrompe o uso, mas o seu funcionamento é que está alterado. É por isso que essa reorganização ela é mais difícil de acontecer ou não acontece. O fato é, a pessoa é lei, não pode se usar nenhum tipo de droga até os 18 anos, lícita ou ilícita. Se você libera, vai ter um acesso maior. Nossa política pública a nível de proibição não funciona, isso é fato. Então seria uma droga que teria um acesso muito maior para os adolescentes. Tem o mito de que ela é leve, né? É mito. Isso é mito. Ela vai trazer os prejuízos, sim, alguns prejuízos irreparáveis. Então, assim, acho que na nossa concepção não dá, né? E quando ela fala assim do sistema neurológico, né, do processo sináptico que se dá com relação à maconha, o problema é que algumas funções elas conseguem ser reorganizadas, né, através da neuroplastia, outras não. Infelizmente, alguns adolescentes, por isso que o prognóstico do indivíduo quando ele usa droga na adolescência é muito pior. Então nós temos uma incidência muito maior daqueles que iniciaram na adolescência do que iniciou já na fase adulta, né? Agora, os pais, é o que a Bel falou, se é droga e é proibido, pode ser lícito e ilícita. De menor, hipótese alguma. E de maior, evidentemente que ele também terá prejuízos. É que os prejuízos são enormes quando se trata de um cérebro que ainda está em formação, ainda está sendo aquela parte processual. Ele vai ter que sofrer um processo para aprender o que é prazer, conquista, divisão, coletividade. E isso é substituído imediatamente pelo uso de qualquer substância psicoativa. E aí vai ficar uma lacuna pelo resto da vida dele. Agora eu vou fazer um pouco o papel de advogado do diabo aqui com a Ana Maria. Um beijo, querida, para você. Um beijo, Adri Santos, Savano Pereira, que também está aqui, um beijo. Marcos também vou fazer sua pergunta. A Ana, ela fala o seguinte: então, eu acho que deveria proibir o álcool, pois conheço alcoólatras com bem mais sequelas do que maconheiros. Risos, mas sim, ela acha realmente, ela fala, né, sem os risos, né, Ana? Ela fala que ela é a favor da liberação, pois acha que pior que o álcool, ela acha que não é, a maconha não é, né? Então ela conhece muito mais alcoólatras com sequelas do que maconheiros. É verdade, a gente vê, é que talvez o tipo de sequela que a gente veja seja mais nítida no alcoólatra, né, do que no maconheiro, por exemplo. Eu acho que talvez o que a Ana, né, o que a Ana está trazendo, que é o seguinte, é porque proporcionalmente nós temos 10 a 12% do uso de dependência no nosso país estabelecido do álcool, porque o álcool é uma droga liberada. Se nós tivéssemos, e se nós tivermos uma maconha liberada, evidentemente que esses índices irão subir de forma exorbitante. E aí ela vai começar a ver o prejuízo muito maior também nessa outra droga, que hoje é ilícita. Então, nós temos de 4%, 3 a 4% de uso de maconha, de dependentes de maconha. Nós temos de 8 a 12%, dependente da área estudada, do uso de álcool. Então, é claro que o álcool, concordo, Ana, o álcool também deveria ser proibido. Sim. O lobby do álcool é muito complicado para se lidar. Nós temos movimentos acadêmicos contra a propaganda do álcool há mais de 20 anos, tentando. E aí, de forma muito tímida, a gente vem galgando isso, a propaganda só após as 10, agora não pode mais isso, não pode aquilo. O lobby é muito forte da indústria da bebida alcoólica, né? Agora veja, então proporcionalmente, se ela conhece mais prejuízos de alcoólicos, evidentemente, porque a proporção é muito maior por ser uma droga lícita. Uhum. Se tornar-se a maconha lícita, evidentemente que ela vai começar a ver. Então, na maioria dessas doenças que nós temos vinculadas ao álcool, que ela vê, que é a síndrome de Korsakoff, de Wernicke, essas hepatopatias, que é do pancreatite, hepatites. Gastrite. Sim, evidentemente, porque o índice é muito maior. Agora, eu não sou a favor de nenhum nem outro. Acho que os dois deveriam de ser, né, proibido, principalmente para menor. O álcool nós já temos isso que é de menor. E a liberação vem mais dentro de casa, né? Eu adoro O exemplo vem dentro de casa, né? Assim, principalmente do álcool. É uma coisa que eu conto muito na Diva.
A gente vai fazer o que os nossos pais fazem, ou vai entender que aquilo... Eles podem dizer, olha, eu erro, mas você não precisa errar. Bom, tudo bem, querido, você bebe todos os dias e vai querer me dizer que isso está errado, né? Eu não bebo. Mas eu nunca vi álcool na minha casa. Era até um problema quando tinha festa de família. Tem que comprar cerveja do tio X, porque o tio X bebe. Porque a família como um todo bebia muito pouco, né? Poucos bebiam na família. E isso eu acho que é muito importante. Quer dizer, a gente segue exemplos. A gente tem que tomar cuidado com os exemplos que a gente dá. Eu gosto muito do advogado do diabo, porque tira as dúvidas, né? Eu acho que é importante, primeiro, pegando um gancho aqui da resposta do Sérgio, os danos de que a dependência de uma droga e a dependência da outra, o álcool e a maconha, vão além dessa questão do acesso e ter mais, por conta do acesso de ser lícito ou outra ilícita, né? Nós temos aí não só essa questão das diferenças dos danos, porque são diferentes danos, se a gente for avaliar, né, a questão do quanto a maconha vai lesar e o quanto o álcool vai lesar, ela tem toda a razão, né? Os prejuízos são muito maiores a nível físico do dependente do álcool do que do dependente de maconha. Dependente de maconha vão ter problemas mentais mais associados, né? Como surtos psicóticos e outros problemas cognitivos. O dependente do álcool vão ter, além desses, outros físicos e muito mais agravados. Eu acho que isso é uma questão. E eu acho que a outra questão é a gente deixar muito claro aqui que não são todas as pessoas que fumam maconha, que cheiram cocaína e que bebem, que são dependentes. Isso tem que ficar muito claro. Nós temos o usuário, que é aquele que vai eventualmente fazer o uso e que, por favor, não dá para ser menor, né? E, por favor, se for droga ilícita, vai estar alimentando, sim, a organização criminosa. Isso é fato, não tem desculpa. Eu fumo meu baseado, não dou trabalho com ninguém, não tenho prejuízo. Ótimo, ok, mas estará alimentando, sim, o tráfico. Ponto. Então, fuma seu baseado, não tenha prejuízo, mas saiba que está colaborando. Fala, e quando planta? E se planta? É ilícito, né? Mas assim, e se planta? Não é lícito no nosso país, ainda não foi liberado. Não, é ilícito. É ilícito. É ilícito, mas, por país. exemplo, o usuário que planta, ele não está alimentando o tráfico, ele está plantando, consumindo, se fazendo mal. Isso, e está cometendo um outro crime, porque não é liberado. Está plantando em casa. No Brasil, se fosse na Holanda, tudo bem, alguns estados dos Estados Unidos, não, mas no Brasil ainda não. Mas se escuta muito mais hoje, né? Não, eu não contribuo para o tráfico, eu planto. No nosso país é legal. Já estou fornecendo. Não, só planto, não dá para ninguém, só planta. Tem várias perguntas, vários comentários aqui no chat. A Luciana Soares fala o seguinte: gostaria de saber como é o tratamento na clínica, o que vocês têm de diferente de todos os outros programas de televisão sobre tratamento. Na verdade, Luciana, vou até responder um pouco por vocês, né? Vamos falar das diferenças de tratamento no final e vamos falar da Gran House em si, por que é diferente, o tratamento e tal. Então, eu espero até o finalzinho que a gente fala. Ivete, um beijo para você. Fala o seguinte: parabéns, meus professores Sérgio e Isabel, pela iniciativa de compartilhar informações importantes em relação às drogas. Professores, o que vocês têm a falar sobre os codependentes? Oi. Oi. É sensacional a codependência, né? Ela tem, na classificação de tratamento, na mesma intensidade do dependente químico. A codependência, ela sofre os mesmos sintomas que o dependente sofre. É super interessante. Ela tem fissura, ela tem craving, ela sofre de síndrome de abstinência, ela sofre de toda a confusão mental, ela entra em surto. É bastante interessante. Se do ponto de vista da ciência, é muito interessante, né? Para nós que adoramos a ciência. Mas é assim, a codependência, acho que a Bel vai completar bastante também, que ela atua bastante com família. A codependência é uma doença que ela associa-se à dependência química. E nem sempre ela vem após o uso. Muitas das vezes ela vem muito antes do uso. Às vezes ela forma dependentes, né? É muito comum de nós vermos assim, pessoas que são filhos de dependentes químicos, né? Principalmente filha. Então ela já vai tentar, naquele processo de cuidar do pai,
né? E ela vai se tornando uma codependente. A mãe vai fazendo com que a mãe que termina sendo a codependente mor vai atribuindo funções à filha de cuidados com o pai. Então ela está formando uma outra codependente. Essa filha, inconscientemente, por certo, pode se aproximar de um outro usuário, tentando ajudar na compaixão e casa com outro dependente. Então, é muito comum, quando eu vou em grupos fazer palestras de famílias de codependentes, pergunto, alguém aqui é filho do usuário? Ah, e você casou com quem? Com o usuário. Ah, é mesmo, até hoje eu não tinha percebido. Por que isso ocorreu? Então parece que é meio que tentar salvar, aí do ponto de vista mais psicanalítico, tentando salvar o pai lá atrás, que não deu certo, né? Então, e a gente vê que essa coisa vai se perpetuando. Essa menina, por sua vez, vai formar um outro dependente. O filho dela, ela já está acostumada a cuidar, de ela se isentar das suas emoções, do autocuidado para cuidar do outro, não é isso, Bel? É. O codependente, ele tem uma fissura, uma compulsão por tratar do outro e neutralizando a si mesmo. Só fazendo um gancho aí com o Sérgio, não é necessário ser o pai, a mãe, todas as pessoas que convivem com uma pessoa que precisa de cuidados, e aí vamos falar do dependente químico, ela vai desenvolver um comportamento, a gente pode chamar assim de uma forma geral, um comportamento mais neurótico, que é isso que o Sérgio falou. Ela deixa de cuidar da própria vida e de si na tentativa de salvar o outro. E aí ela vai desenvolver uma série de doenças emocionais, mentais, ela vai desenvolver uma forma de viver isolada, exatamente assim como o Sérgio falou, exatamente como o dependente. Dependente não tem vida profissional, vida afetiva, vida social, né? E ele vai entrando num processo de morte. O familiar ou a pessoa que convive com o dependente vai entrando na mesma gravidade. Essa pessoa também deixa de ter vida familiar, afetiva, social, profissional, para cuidar do outro. Por isso que é tão importante. Por isso que sempre no tratamento tem que ter a participação da família, o codependente tem que ser tratado. Não dá para tratar a dependência química sem tratar dessa pessoa que convive, que nós chamamos algumas áreas de tratamento de dependência química, de tratamento familiar, chama de codependente. Então, e nas literaturas, Renata diz o seguinte, que a efetividade do tratamento da dependência química, 80% ela se sobressai quando a família está inserida num processo psicoterápico também. Então, ou seja, o prognóstico ele melhora quase que 2 vezes o índice que nós temos quando não temos família associada ao tratamento. Então, qualquer pessoa que se propõe a tratar o dependente, ele deve ter uma estrutura mínima para poder apoiar a família. E o que não ocorre hoje em nosso país. Então, nós não temos estrutura. Mal nós temos estruturas para tratar dependente que sejam dignas, principalmente para fazer acompanhamento familiar. Então, se não está organizado para isso, que não faça o tratamento, porque ele não está fazendo o tratamento. Vamos continuar um pouco na linha do advogado, do diabo com a Ana aqui, né, Ana? Mas antes, eu dar um beijo muito especial para Eduardo Costa, que está aqui no Linha Direta. Um beijo, obrigada, Eduardo. A Ana fala o seguinte, Daniela Piomelli, neurocientista e farmacologista, defende o uso medicinal da planta e diz que pesquisas precisam ir fundo no assunto. Ele fala, Daniele, fumar maconha como fumar qualquer cigarro aumenta o risco de câncer de pulmão, câncer de boca, entre vários outros. Isso não faz bem a uma pessoa sensata, e uma pessoa sensata evitaria. O cientista acredita que a droga tem potencial para tratar pacientes de doenças graves como câncer e AIDS. Pessoas com esclerose múltipla também têm benefícios ao fumar maconha. Diversas pesquisas já mostraram isso. E o comentário final do Daniele, né, é o seguinte. No passado, o ópio era consumido para curar e aliviar tudo. Tínhamos milhares de pessoas por aí usando. Hoje o consumo do ópio caiu bruscamente, ninguém mais usa. Por quê? Porque avançamos, porque fomos além do ópio. Desenvolvemos uma série de medicamentos muito melhores. E daí ninguém mais precisa disso. O que precisa acontecer com a maconha? Então, eu acho que ela, por si só, já respondeu, né? É justamente isso. Com os avanços, nós vamos tentando achar... Por exemplo, se nós pensarmos num paciente que esteja em estado terminal, quais são os danos, quais são as necessidades dela seria atual? Seria minimizar as dores, fazer com que essa paciente ela tenha uma liminar
uma liminar baixa do cérebro para que ela possa descansar, dormir, ter fome. Então, quais são os prejuízos se nós inseríssemos a maconha nela, talvez? Então, as perdas da maconha seria muito menor do que os prejuízos que ela está tendo hoje. Então, evidentemente, que se nós pensarmos sobre esses aspectos que alguns países têm utilizado, tudo bem, mas nós temos outros medicamentos que possam fazer isso sem ter tantos prejuízos que a maconha traz. Mas acho que quando a medicina, ela tenta fazer, ou esse cientista tenta fazer esses paralelos, é justamente isso, pensando no menor prejuízo possível que esse paciente possa ter. Mas aí nós temos uma série de outros medicamentos que possa avaliar. Mas a Bel tinha dito, inclusive, isso. A grande maioria das drogas, elas surgiram para tentar sanar algum mal. Assim foi a maconha, assim foi a cocaína no início, assim foi o LSD, né, o ácido alicérgico, assim foi MDMA. Então, todas essas drogas, elas surgiram para tentar aliviar alguma dor, sanar algum mal. E com o avanço, com a tecnologia, com os prejuízos que vieram após se dando com o uso, e aí perceberam, tiveram que mudar a estratégia, só que elas permaneceram. Né? Então, talvez hoje está com essa pesquisa para poder... E aí, mais tarde, nós vamos ver, puxa, perdemos tempo, nós temos que... Né? Nós já temos já um compêndio de literatura mostrando dos malefícios do uso. Nós não precisamos mais avançar em prejuízo, nós já sabemos. Sim, avançar talvez nos benefícios, mas como transformando em medicação, né? Se tem tantos benefícios assim, um dia a maconha vai ser transformada então numa medicação potente, por que não, né? Sim, tem até alguns estudos sendo feitos em alguns laboratórios de se extrair as substâncias, né, que são favoráveis e fazer medicamentos. Isso é uma coisa. Fumar a maconha você vai ter os benefícios, mas você também vai ter os prejuízos, como ela mesma falou, né, as substâncias tóxicas, assim como o cigarro. E é importantíssimo deixar claro, existe o usuário e existe o dependente. Os dependentes são de 10 a 15%. Dos usuários. Uhum. Então, assim, é uma minoria que desenvolve a dependência. Nós trabalhamos com o tratamento da dependência e trabalhamos com a prevenção. Eu volto a reforçar. Menores de 18 anos, droga lícita ou ilícita, claro, não dá para usar. Depois disso, continuando usando droga ilícita, infelizmente vai estar fazendo uma contravenção dentro do nosso país. E terceiro, a pessoa pode, depois de maior, usar qualquer tipo de droga e ser um usuário? Pode. Ele pode desenvolver uma dependência? Pode. É uma minoria que vai desenvolver uma dependência, de 12 a 15% da população geral. É um grande número? A demanda é muito grande, tá? Mas é importante deixar isso claro. Uhum. Carol Carvalho fala o seguinte, meu namorado fuma maconha todos os dias, mas diz que não é dependente químico. Ele trabalha, estuda e ninguém desconfia. Será que ele está me enganando? Ele fuma todos os dias e não é dependente. Eu acho, Carol, que ele não está te enganando, ele está sendo honesto. Eu fumo todos os dias, já está te contando que ele é dependente da maconha, né? Isso também tem muito com o alcoolista, que fala, não, eu só bebo 3, 4 vezes por semana, mas eu não sou dependente. A dependência ela não é configurada pelo número de vezes que bebe na semana, e sim pelo grau de dependência que tem daquela droga. Então, só consegue ficar de bom humor quando fuma maconha, o teu namorado, só consegue ficar sociável ou falar com outras pessoas quando fuma, quer dizer, ele está dependendo de uma droga para conviver em sociedade, então, ou para relaxar, por exemplo, ou pra, né? Dependente sim, né? E se tirar, né, Renata? E se tirar essa droga? O que acontece? Você é dependente? Então tá. Então essa semana, no trancar, você vai ficar 7 dias sem fumar. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se ele vai ter síndrome de abstinência. Né? Então se ele vai ter alteração do humor, do sono, da fome, né? Vamos ver se ele vai ficar irritado. E aí sim. Mas ele já falou, né? Olha, já falou. Já te contou que ele é dependente, viu, Carol? A Isabel Souza fala o seguinte, meu filho é dependente químico e isso me causa grande tristeza e preocupação. Mas morro de medo de internar, dos métodos que se usam. Acho que não é um ato de amor, mas minha família diz que estou errada e sou super protetora. Quantas vezes a gente já não escutou isso, né? De que a internação não seria um ato de amor. Eu vou te falar uma coisa, Isabel, assim,
Eu contei essa experiência aqui há 2 semanas atrás no Webdivan, que a gente estava falando sobre suicídio. Eu tenho um amigo que a mãe tirou da internação, depois da gente realizar a internação, a mãe tirou da internação porque disse que não era um ato de amor. Ele estava internado numa clínica ótima, sendo super bem cuidado, mas a mãe não aguentou, não entrou no tratamento da codependente que ela era, e não, ele foi retirado da clínica. 6 meses depois ele cometeu suicídio porque ele não conseguia se livrar da cocaína. Então esse é um exemplo bem drástico que eu te conto e que eu conto aqui no Webdivan, porque assim, eu vi de perto a importância e que é um ato de amor sim você internar, né? Dependendo da dependência, como está o paciente. Posso dar uma sugestão para Claro. minha xará? Procura orientação, vá você em grupos, vá cuidar desta angústia. Quanto mais orientado você estiver, mais tranquila você vai ficar com as suas decisões com relação a ajudar o teu filho. Eu queria até estender aqui, a Isabel pode participar do nosso grupo, né? Não vai ter custo absolutamente nenhum para você. Vai lá se informar, porque é melhor do que você tentar fazer um processo agora enquanto há tempo, porque posteriormente, se tiver prejuízo maior, você vai se arrepender. E como qualquer uma outra doença, se vê um indivíduo ter um ataque do coração, tendo um infarto, o que nós faríamos? Não internaríamos imediatamente? Por que não fazer isso então com essa doença, né? Eu acho que você precisa melhor se informar. Vá lá na terapia, a gente vai ajudar você. Jefferson está aqui no Linha Direta, um beijo para você, Jefferson de Assis. Antes até de eu fazer o comentário, a gente está aqui preocupada com a dependência, né? A gente não está falando, como a Isabel deixou bem claro, do usuário, do uso social das drogas. Tanto que elas, né, têm as drogas lícitas aí, que podem ser usadas socialmente. O Jefferson fala assim, eu bebo sim, acho que ninguém tem nada com isso, bebo com meu dinheiro, na minha casa, não dirijo quando bebo, e fumo uma maconha com os meus amigos socialmente de vez em quando, acho que vocês exageram muito, chamam todos de adictos, respeito vocês, mas honestamente patrulham muito a vida dos outros, com todo respeito, cansa, eu trabalho, respeito todos, Jefferson, eu entendo sua indignação, mas a gente está falando de uma questão mais de saúde, na questão desse comentário, libera ou não a maconha. Se você quer comprar do tráfico, quer fumar na tua casa, quer plantar, quer beber, é óbvio que isso é um problema de cada um, né? Se isso não está te trazendo prejuízos para a tua vida, você consegue trabalhar, fuma socialmente, tá tudo ok. A gente está dizendo aqui, principalmente para os menores, né, que tem um potencial maior de dependência, então assim, estão em desenvolvimento como a Isabel e o Sérgio falaram, e não de você que usa na sua casa, quietinho, não dirige quando bebe, principalmente isso, não dirige quando bebe. Por que não, né? Se é uma droga liberada. Deixar claro que nós respeitamos você, essas escolhas. Eu acho que fica muito uma linha tênue aqui quando eu falo sobre drogas no programa, que é essa linha, né? Do tipo, tá bom, assim, outros remédios vendidos em farmácia, por exemplo, são drogas e um monte de gente aí tomando remédio para dormir, né? Quantas vezes a gente fala aqui no Webdivan, quantos remédios psiquiátricos estão aí com um monte de gente usando, é uma escolha sua, não é que é errado. Errado é a gente ficar se automedicando, errado é a gente ficar se drogando e tendo prejuízos com isso. Errado no sentido de que é ruim para a tua vida, né? Agora... nós temos uma série de coisas tóxicas, né? Nós temos compulsivos por televisão, temos compulsivos por chocolate. Oi, prazer, então. Olha, eu vou te falar, Jefferson, eu sou viciada em chocolate, tá? Ninguém vai me tirar o direito de comer chocolate, fica tranquilo. Eu como chocolate na minha casa, não como chocolate dirigindo, tá tudo certo, tudo certo. Então nós temos essa liberdade. Evidentemente que nós tratamos, nós nos formamos com isso. Então a gente vê, quem trabalha com isso é que consegue compreender e enxergar o que nós estamos falando. Os lares, né, as famílias dissociadas, as tragédias ocasionadas, né? Então nós que estamos no dia a dia presenciando isto, por isso que nós ficamos muito convalescido com essas famílias e evidentemente que nós temos aqui que falar sobre prevenção, nós temos que falar o que ela realmente causa, né? Mas nada contra aquele que queira usar e que, né? O Adriano Santos, ele fala o seguinte, né, meu querido, beijo pra você. Maconha em outros países é remédio e salva vidas.
Não é bem assim, Adriano, né? Não é que remédio salva vidas. Mas existem alguns estudos, né, voltando ao papel do advogado-diabo na Califórnia, que mostram que com a liberação da maconha não houve um número maior de adeptos ou usuários de maconha. Há 15 anos foi liberada a maconha, né, na Califórnia. Que não aumentou o consumo, impressionantemente não aumentou o consumo, e que isso fez com que se desenvolvessem várias pesquisas nesse sentido. Porém, não sei a opinião de vocês, eu acho que uma coisa é a liberação na Califórnia, outra coisa é no Brasil. Então, eu estive na Califórnia 1 mês atrás agora. Nós fomos lá nós da Grand House, fomos em 3 profissionais fazer um curso e aprimorar os nossos conhecimentos, até porque nós somos educadores aqui no Brasil. Estivemos lá, nós não vimos usuário na rua, assim, eu vi até a venda de card com propaganda nos postes, lá vendendo card de maconha, né? Mas nós temos uma cultura completamente diferente, né? As pessoas que falam um pouco da Califórnia, que vai conhecer qual é a cultura, né, qual é a estabilidade daquela cidade, né, qual é o padrão de vida que eles levam, se eles têm necessidade de se drogar ou não. Então, como é que são as estruturas familiares, sociais, como é a estrutura de lazer. Principalmente, né? A política. A política que há no local, a polícia que se tem, que realmente eles têm poder de autoridade, eles têm autoridade. Então, é um país configurado completamente diferente do nosso. Nós não conseguimos aqui suportar a demanda que nós temos aqui da saúde básica, né? A nossa segurança, ela não dá conta ainda dos problemas do nosso dia a dia, né? Então, são culturas e países organizados completamente diferentes, né? Então, quem queira fazer essas comparações, vá até a Califórnia, vai lá, vai para Los Angeles, San Diego, Santa Mônica, vai lá, faz um touring e vai compreender quais são as diferenças. E por incrível que pareça, eu achei que eu viria isso. Eu não vi absolutamente nada disso. Não vi ninguém fumando. Eu vi um cara fumando numa grande magazine dentro do carro. Na hora que eu parei, depois ele saiu correndo. Pensei que ele tinha tido um surto. Então, e não vi mais. Mas nem em Amsterdã eu vi ninguém fumando na rua. Então, né? Então, a organização desse país é com coisas completamente diferentes. O que nós precisamos ver é o que faz com que o indivíduo precise de uma alteração, não é? O que faz? Por exemplo, a Renata falou assim, eu sou compulsiva, você pode ser compulsiva por chocolate, né? Elegantésima, bonita, você pode. Né? Agora vai eu, gordinho, querer ficar fazendo uso e abuso de doces, não é? É diferente. O que faz com que eu tenha essa necessidade de buscar essa alteração. Né? Então, para alívio de eu não conseguir, por exemplo, ter o meu lazer final de semana, durante o dia, uma carga horária sofrida, a imposição, uma série de situações que eu não estou conseguindo suplantar. Então, essa falta de suporte, muitas das vezes que eu tenho de ordem psicológica, eu preciso de buscar alívio. Aí começa a morrer o perigo do uso de substância psicoativa. Então, não dá para nós compararmos os países. Resumindo até então, eu acho que um pouco o nosso programa, a questão da legalização, ela vai muito além de ser permitido ou ser proibido, né? A gente tem que entender as questões políticas, a gente tem que entender o país que a gente mora, em benefício do que viria essa legalização, o que traria junto com isso. E é por isso que fica essa luta aqui, não tem né? A gente está lutando ainda e está tentando explicar do porquê não. Eu vou falar da caminhada, mas antes eu vou fazer uma pergunta importante, antes de fechar o programa, que é da Elizabeth Maximiliano. Um beijo, Elizabeth. Ela fala o seguinte: minha mãe bebe até cair e eu não sei o que eu faço, pois sou a filha e não a mãe. É uma coisa triste demais e eu não sei como lidar. Meu pai faz de conta que não vê e isso tudo me deixa numa situação pior. Não tenho autonomia nem dinheiro para ajudar a minha mãe. Estou desesperado. O que eu faço? Vem para o nosso grupo, está convidada nessa sexta-feira, a gente vai passar um endereço, vamos conversar então, já pessoalmente. vamos dar o endereço do site aqui, né? Pode nos acessar, nós vamos orientar ela para que ela possa, nós vamos preparar para que ela possa agir. Né? Muitas das vezes a gente trabalha só a família antes, para que ela possa começar a se preparar para fazer a intervenção com o dependente. Então, vamos passar um site para ela ou o endereço? Vamos lá, o site é www.grande, com demudo, Grande House, House é house.com.br. O telefone é 4483-4524 e 4483-4684.
4483 4524 e 4483 4684. 4684. Então tá aqui no chat para vocês, quem quiser entrar em contato, né? Vocês estão preparando a caminhada, né, contra a legalização da maconha, né? Caminhada por uma vida sem drogas, na verdade, não é nem contra a legalização, por uma vida sem drogas, né? Importante, me corrigir aqui, né? A apresentadora falou errado. Que vai acontecer no dia 7 de dezembro. Essa caminhada é para, né, ajudar numa vida sem drogas. Isso não quer dizer que está todo mundo aqui contra os usuários, né? Não é isso. Mas qual é o objetivo de vocês com a caminhada? Acho que o objetivo é justamente isso. Eu acho que é tentar atrair tanto aquelas pessoas que já sofreram, padeceram do uso, que hoje estão vivendo uma vida mais tranquila, em recuperação, aquelas pessoas que não... Que tem problemas e trazer assim também, chamar a atenção um pouco do poder público pelo nosso problema que nós estamos hoje aqui no estado de São Paulo. Nós não temos nenhum tipo de aporte público para essa demanda surgida. Eu acho que e também poder começar a trazer a responsabilidade para nós. Nós costumamos atribuir isso só ao outro. Porque eu não encontro isso, eu não encontro aquilo. Acho que nós temos que começar a fazer também. E uma das formas que nós temos de fazer é nos apropriarmos. Eu acho que é de caminharmos, é de trazer essa questão para nós mesmos. Né? Nós temos o hábito de atribuir ao governo, atribuir a todo mundo, mas e as minhas responsabilidades? Eu acho que com isso é tentar trazer, mas de uma forma mais generalizada o tema e atrair o esporte, a música. Nós temos aí vários artistas que já aderiram, vários que confirmaram a presença para fazer o show no Anhangabaú. Então, acho que é isso mesmo, é fazer um movimento de uma vida sem drogas. Quem usa, que não é problema de vocês, problema de cada um, né? Mas isso aí é para chamar a atenção para o problema atual. Nós somos hoje o Brasil, nós estamos no ranking mundial de uso de crack. Né? Se juntarmos todos os países com uso de crack, se somar, não vai dar a quantidade que nós utilizamos. Nós estamos em número 1 do ranking. Né? Então, nós estamos diante de uma epidemia, de uma tragédia. E quem serão os filhos do crack daqui a 10 anos? Não é? Quem serão filhos desses usuários daqui a 10 anos? Que população que nós teremos jovial? Né? Então, meio que é chamar um pouco a atenção, atribuir um pouco a nós, a gente se apropriar um pouquinho mais desse tema, de nós valorizarmos desde o nosso lar, né, lar que fica regado com festas de criança com bebida alcoólica, contrário do seu lar, né, Renata? Uhum. Que é muito difícil, hoje é muito comum, assim, quase todas as festas de ser arregado com bebida alcoólica, mesmo festa infantil. Então é um pouco de chamar a atenção da população geral. Conscientização, né? Conscientização. Conscientização. E reforçando que o Sérgio está falando, que não é para chamar a atenção dos que usam, é para chamar a atenção do que como nós podemos ajudar os que têm problemas porque usam. É diferente. Uhum. Tá? Isabel deixou bem claro o programa todo, né? A diferença da dependência e do usuário. É diferente, é diferente. Queridos, muito obrigada pela participação de vocês no programa. Adorei o WebDivan com vocês. Acho que faltou a gente falar ainda muitas coisas, então vocês vão voltar ao WebDivan, por favor. Estamos à disposição. Ok, foi um prazer estar com todos vocês e com você também. Prazer. O endereço da Gran House está aqui no chat para vocês, www.granhouse.com.br. Espero vocês na sexta-feira que vem no WebDivan. Muito obrigada pela participação de todos. Beijos.